estamos aqui em mais um episódio do podcast Sinapse com a doutora Amanda Vanzella Chaves, nossa convidada especial. Ela que é especialista em medicina canabinoide e acupuntura para o tratamento da dor, distúrbios do sono, ansiedade, depressão e outras condições que afetam o bem-estar físico e emocional. Obrigada, doutora Amanda, por estar aqui conosco falando de um tema que é muito tabu ainda, por muito tempo foi demonizado o tratamento com a medicina canabinoide. E eu gostaria que você nos contasse se você, em algum momento, teve essa resistência também e como você abraçou esse estudo e hoje aplica no seu consultório. Obrigada, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar desse assunto relativamente novo aqui, né? E sim, eu também já tive meus momentos de preconceito, falar, não, e eu caí nesse estudo, né, de medicina canabinoide por pedido de paciente, né? Então, eu tive um paciente extremamente querido e especial na minha vida, que é um paciente que já tinha uma relação pessoal, mas também me ajudou muito profissionalmente, e ele pegou um Covid gravíssimo, né? E ele ficou com o que a gente chama hoje de Covid longo, né? Com sequelas muito graves do Covid. E naquele momento ele pediu para que eu coordenasse o tratamento multidisciplinar dele de reabilitação. E nesse tratamento ele fala, Amanda, ele era um cara assim, inteligentíssimo, estudiosíssimo, PhD, que era coordenador orientador, né, de mestrado, de doutorado. Ele falou assim, Amanda, você tem que estudar cannabis, porque eu quero tomar cannabis, eu acredito na cannabis e, assim, tem que ser você. E eu não. Mas, enfim, fui estudar por ele, infelizmente, não deu tempo, né, de eu ajudá-lo. Quando ele faleceu, antes até de eu começar o meu curso de medicina canabinoide, mas foi por ele que eu fui estudar, né, por essa demanda toda. E outros pacientes que às vezes vinham me perguntar e eu não tinha um conteúdo para responder, né? E me incomoda muito um paciente me perguntar alguma coisa e eu falar, não sei, né? Então, eu fui estudar pelos pacientes, na verdade, e acabei me apaixonando e me envolvendo nessa história toda. Uau, que história como você foi levada a estudar a cannabis. E quais são os Legal. principais equívocos que ainda ocorrem hoje em relação ao uso nas terapias medicinais? Eu acho que um grande ponto de preconceito, né, é a questão do ser uma droga, né? Tem esse taxado de é uma droga, só faz mal. Na verdade, se a gente E a parar... gente ouve isso de muitos médicos, inclusive, tem uma Exato. resistência E dentro do... aquela questão do coletivo, do inconsciente coletivo, né? Então, aquela coisa assim, eu tô falando mal de sogra, mas minha sogra é mal? Não, minha sogra não é mal, mas porque todo mundo fala, então eu acabo falando também, né? E a cannabis cai mais ou menos nessa questão. A cannabis, na verdade, ela é as medicações à base de cannabis e a própria planta da cannabis, a gente tem 3 espécies mais conhecidas aí, né? A sativa, a índica, elas são... A gente tem registros de que foram usadas de maneira medicinal há milhares de anos, né? Então, é uma coisa muito antiga e que vinha sendo usada como a fitoterapia normal, entrava na fitoterapia. Mas por questões ali, mais ou menos em 1800, né, no começo dos anos 1900 ali, a gente teve uma questão farmacêutica, uma questão de mídia, né? É muita coisa que colocou a cannabis no nicho de drogas ilícitas que só fazem mal. Mas todas as drogas, né? Todas as substâncias ativas do nosso corpo, né? Todos os medicamentos, a diferença entre fazer mal e fazer bem é a dose, né? E com a cannabis não é diferente disso, tá? Então, eu vejo que assim, quando você começou falando assim, esse assunto tão recente, né, tão atual. Na verdade, a cannabis é um assunto velhíssimo, talvez tão velho quanto a acupuntura, né? Mas teve esse buraco negro, né? Eu brinco assim, teve a idade média da cannabis ali, que não era, que ela ficou num limbo pejorativo. Então, esse potencial terapêutico que começou a ser visto pela comunidade médica, foi mais ou menos em que ano? Da década de 30 para cá, né? Que a gente começou a ter corajosos,
né, que bancaram, vou estudar a cannabis e entender como que ela funciona. E daí vieram comprovações científicas, né, não só observacionais, de que era boa para isso, para aquilo. Tem muita coisa que está sendo estudada que parece ser positivo e tem muita coisa para a gente estudar ainda. Né? Pensando em todo o funcionamento do nosso sistema endocannabinoide, tem muita coisa que deve ajudar, tá? Mas a gente ainda está... Os estudos científicos, eles ainda estão acontecendo. E entre os principais compostos, qual a diferença entre CBD, THC, que isso também gera muitas dúvidas? Antes, a gente cai na mesma história, né? Por que dessa questão de ser tão taxada negativamente a medicação à base de cannabis? Quando a pessoa usa a planta de maneira recreativa, ela está buscando o quê? Exclusivamente como que eu vou dizer? Aquele barato, né? É aquela vibe que fumar a cannabis dá. Então, só tem isso, né? Ali nesse momento não tem um efeito medicinal. Então, fica taxado pela sociedade que não conhece, olha, só dá barato, né? Então, qual que é o medo da sociedade? O barato. Se viciarem também, né? A gente ouve muito também, isso. Né? E essa questão do vício, assim, é uma mentira enorme. Assim. O cafezinho, ele tem mais poder de adicção, ele tem mais poder de viciar do que a cannabis. Usada da maneira correta, é claro. Né? A gente está falando aqui de um uso medicinal, tá? Com certeza. E o grande medo da população é o barato, tá? E até porque eles acham que é o barato que vicia, não é, né? O barato é só um efeito colateral. Bom, daí a gente tem mais de 400 substâncias ativas dentro da planta da cannabis. De todas essas substâncias, a gente tem duas que são mais predominantes, que é o CBD, o canabidiol, e o THC. Essas duas que têm maior proporção. A gente tem várias outras, e quanto mais a gente estuda, mais a gente entende a importância de todas elas. Mas essas são mais abundantes. E, por isso, os estudos são mais fáceis com elas. Né? Mais ainda com o CBD. Por quê? Quem dá o barato é o THC. Né? Então, é muito mais socialmente aceito você fazer um estudo com o CBD. Então, a gente tem essas duas substâncias mais estudadas. O THC, ele é a substância que age no sistema nervoso central e que tem, portanto, uma capacidade, um potencial de gerar algum tipo de efeito psicoativo, tá? O CBD, ele tem uma ação também no sistema nervoso central, só que menor. Ele age mais nos receptores periféricos do nosso sistema nervoso. Então, ele não tem tanto potencial de fazer uma alucinação, um efeito psicoativo. Tá? Eu acho que essa é a primeira coisa que eu preciso explicar para um paciente para ele perder o medo. E em relação à prescrição, em que casos, não sei se é possível você explanar aqui, existe a prescrição dos dois juntos ou os ativos separadamente, quando entra um ou outro? Como funciona isso em relação? Para a gente escolher qual é a melhor formulação, né, a gente precisa entender duas coisas primeiro. Primeiro é o efeito entourage. O que é o efeito entourage? Na verdade, isso para mim, assim... Conforme eu estudo a cannabis, eu vejo na minha cabeça, parece que as gavetinhas da cannabis, elas vão se encaixando nas gavetinhas da acupuntura também, né? Na fitoterapia chinesa, eles falam que é muito mais importante, muito mais benéfico para o paciente você usar um composto de plantas, porque uma potencializa o efeito terapêutico da outra e diminui o efeito colateral. Então, raramente eles vão falar assim, ó, toma camomila. Eles vão falar assim, toma camomila, maracujá, mulungo, vão fazer uma associação. O efeito entourage é a mesma coisa. Ele diz assim, que quando você usa a planta completa, com todas as 200 substâncias, 400 substâncias que ela tem, você tem menos efeito colateral e mais efeito medicinal. Então, normalmente, você vai precisar de doses muito menores do que se você usar o CBD isolado, o THC isolado. Né? Então, isso é um ponto super importante. Um outro ponto é por que eu estou prescrevendo cannabis para o paciente? Eu estou prescrevendo cannabis porque é ansiedade, porque está com dor, porque está com crise convulsiva. Qual é o motivo disso?
vamos pegar um exemplo da insônia, tá? Às vezes a pessoa tem insônia porque ela tem insônia. Ela não é ansiosa, ela tem dificuldade de dormir. Quem induz o sono é o THC. Tá? Se eu estou tratando um paciente que tem insônia, mas ele tem insônia porque ele é muito ansioso. Então, não adianta eu fazer ele dormir se eu não tratar a ansiedade. Quem que trata a ansiedade? É o CBD. Né? Então, a gente tem que entender cada caso para entender qual é a melhor opção. Eu, particularmente, pensando nesse efeito entourage, eu acabo... A maior parte dos meus pacientes vão com um extrato que a gente chama de full spectrum, que é como se fosse um chá concentrado da planta. É a planta completa mesmo. Porque eu vejo... Com os 200 componentes. Com todos os componentes. Porque eu vejo que eles têm exatamente o que o efeito entourage prega, né? Eu preciso de doses menores para ter um bom resultado sem efeitos colaterais. Interessante. E você acabou mencionando algumas situações onde a cannabis é utilizada. Em que outras situações, se você pode dar outros exemplos, além da dor, da insônia? Na minha cabeça, assim, eu divido as indicações de cannabis em 3 grupinhos, né? Então, o grupinho A é aquilo que eu tenho estudos que mostram como a cannabis é efetiva. Então, a gente tem epilepsia, que é uma coisa que raramente eu prescrevo, porque quem trata da epilepsia é o médico neurologista, e eles estão, desde que estudaram, também estão aptos a prescrever. Então, isso fica para eles. Mas ansiedade, insônia, o estresse, são coisas muitíssimo bem indicadas. E dor crônica, que é o meu arroz com feijão, né? Daí tem um grupinho B, de coisas que estão bem... Os estudos estão avançados, mas ainda a gente tem que comer um pouquinho mais de arroz com feijão, né? Então, a gente tem Alzheimer, Parkinson, né? Coisas que parece muito promissor, mas a gente precisa entender melhor como funciona ainda, não exatamente como funciona a doença ou a planta, mas como o tratamento dessa doença com a planta vão funcionar. Né? E no caso, Amanda, dos pacientes que estão em tratamento de câncer, realmente a cannabis medicinal pode trazer benefícios nos efeitos colaterais do tratamento? Sim, isso, o paciente com câncer, ele entra no grupinho B na minha cabeça, né? Que assim, muito bem indicado, mas a gente precisa estudar um pouco mais. E muito bem indicado por quê? A cannabis, ela aumenta o apetite, né? Então, um paciente que está em tratamento, não só de câncer, mas de qualquer doença crônica, pode acontecer dele perder o apetite. Isso é interessante, né? Eu vou puxar um gancho, é interessante porque o que as pessoas creem é justamente o contrário, que aumenta o apetite, o uso da cannabis. Aumenta, né? Só que aqui aumenta porque eu quero que aumente, né? E ainda no seu gancho, tem muita gente que fala assim, nossa, mas então eu vou tomar cannabis e eu vou engordar? Depende. Você come por quê? O seu excesso de apetite está relacionado à ansiedade? 95% das vezes está. Então, se eu estou te dando a cannabis para tratar a ansiedade, eu não vou aumentar o seu apetite, porque eu estou tirando a causa do excesso de apetite. Mas ela puramente, sem a gente examinar esse contexto emocional, ela aumenta um pouquinho o apetite, sim. Ah, certo. Tá? Mas não que o paciente vai engordar por conta disso. Tá? E dentro dos seus pacientes, teve algum resultado que te surpreendeu? Uma resposta muito positiva ao tratamento da cannabis? Vânia, teve, né, alguns, mas assim, até pela proximidade, eu acho que o meu caso exemplo é a minha mãe, tá? A minha mãe é fibromialgica, tá? E a minha mãe, ela teve muita dificuldade de se adaptar às medicações tradicionais da fibromialgia. Então, o que a gente habitualmente usa? Qual que é a medicação padrão ouro para fibromialgia? Duloxetina, tá? Que é uma medicação para bom controle de dor crônica, é uma medicação antidepressiva, uma medicação que vai muito bem. Minha mãe passava mal horrores, tá? Nunca dormiu, assim, teve um sono reparador, enfim, minha mãe é aquela fibromialgia clássica, né? Minha mãe, então a gente vai começar a tomar cannabis. Ai, filha, tá bom, vamos começar a tomar cannabis. Mas assim, depois de meses, né, falando, vamos começar a tomar cannabis. Convencendo. Né? Daí, beleza, chegamos no dia que, ok, vamos. Eu acho que ela já estava tão, assim, sabe, exaurida daquela dor constante. Daí começamos. Do jeitinho que eu sempre faço. Devagarzinho, subindo a dose de pouquinho, para que não tenha efeito colateral, para não assustar o paciente, sabe? Pra gente estabilizar. Ninguém
assim, as pessoas acham que vão tomar hoje e amanhã acorda ótima. Não funciona assim. A cannabis, como outras medicações que têm algum efeito psicotrópico, elas vão ter um bom efeito depois de 3 semanas. 3 semanas é a janela de... De adaptação e de equilíbrio, né? Bom, daí beleza, aplico toda semana, mãe, aí como que tá? Não, tô indo bem. Primeira semana, ai, não percebi nada. Segunda semana, né? Terceira semana, ela respondeu assim, o clássico do paciente da dor crônica. Filha, a dor existe, mas ela não me incomoda mais. Né? E é isso que eu quero. Ele pode ficar com a dor. Se a dor não atrapalhar a qualidade de vida do paciente, tá tudo bem. Né? Porque às vezes eu não vou conseguir tirar a dor. Se o paciente tem uma fratura, tem um desgaste, eu vou conseguir tirar a dor? Não vou. Mas se ela tá ali e não incomoda, tá tudo bem. E no caso dela, por exemplo, foi associado também à acupuntura ou somente ao uso da cannabis? No caso da minha mãe, foi só o uso da cannabis, porque ela mora em outra cidade. Na cidade que eu nasci, não tem um acupunturista médico, né? Quando eu vejo ela, a gente trata com a acupuntura. E a minha mãe responde assim, não sei se é porque é minha mãe, né? Mas assim, ela responde maravilhosamente bem. Se eu colocar a aurícula, minha mãe já sai pulando, achando que ela tá curada, sabe? Então, ela responde muito, muito bem mesmo a acupuntura. Se eu tivesse a oportunidade de tratá-la toda semana, seria sensacional. Mas não tem. Explica aqui para quem está nos assistindo o que é o aurico, que você mencionou de forma tão carinhosa. A aurículo, ela é auriculoterapia, né? Então, a gente coloca estímulos em pontinhos da orelha, que são pontos de acupuntura. Só que, em vez da pessoa ir embora com uma agulha na orelha, ela vai com uma esferinha. Eu uso esferinhas de cristal, porque, assim, ninguém tem alergia a vidro, né? Então, por isso que eu uso esferinha de cristal. E daí, ele vai massageando durante a semana, né? E eu sempre brinco assim, que a aurículo, ela é um tramal. Eu estou tratando o sintoma, eu não estou fazendo o tratamento. O tratamento são as agulhas inteiras, tá? Mas e ela potencializa o efeito da sessão de acupuntura durante a semana? Posso afirmar isso ou não? Eu acho que potencializar não é a palavra correta, tá? Eu acho que ela sustenta, né? Porque assim, o tratamento da acupuntura, ele não é linear, né? Ele melhora um pouquinho, daí volta, melhora um pouquinho, volta. Com a acupuntura, com a aurículo, ele volta menos e demora mais para ter essa queda. Né? Então, ele sustenta mais o tratamento em casa. Tá? Muito interessante. E agora, voltando para o nosso tema polêmico aqui, a cannabis, ela causa dependência no uso medicinal, que isso também é um mito coletivo em relação ao uso da cannabis e oferece resistência, o que é uma pena, porque muitos pacientes têm indicação e podem se beneficiar do uso da cannabis e não optam por isso, por tantas inverdades que são ditas por aí. Não, né? A cannabis, ela tem um potencial de adicção, ou seja, ela pode gerar o vício, tá? Mas esse potencial de adicção, ele é muito pequeno, ele é muito baixo. Ele é menor do que o café, ele é menor do que o chocolate, ele é menor do que o álcool, né? Tanto que num ano, vamos pensar num paciente fibromiálgico ainda. O fibromiálgico, ele tem períodos em que ele está melhor e períodos que ele está melhor. Normalmente, no inverno, ele fica mais dolorido. E no verão, ele fica mais sem dor. Então, não existe esse vício, tanto que no inverno, eu subo um pouco a dose. No verão, eu diminuo a dose, sem o paciente ter nenhum problema em relação a isso. Né? Sem nenhuma crise de abstinência, sem nada disso. Né? Então, existe? Existe, porque tudo tem potencial de vício, tá? Mas é bem pequenininho e perto de coisas do nosso dia a dia, socialmente aceitas, como o cafezinho, por exemplo, nem compara. E tem idade mínima para prescrição e uso de medicina canabinoide? Não tem idade mínima, tá? Eu não trabalho com crianças, tá? Mas crianças podem usar também. E os estudos mostram que gestantes também podem usar, inclusive sem ter um poder teratogênico, ou seja, sem gerar uma deformidade no feto, tá? Eu, Amanda, acho que esses estudos de gestante ainda estão muito iniciais, então eu não prescrevo cannabis para gestante. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de segurança ainda, mas o que a gente tem até agora parece que é seguro. E essa associação da cannabis com pacientes que estão em reprodução, isso é bom, é ruim? Tem estudos? Muito pouco estudo ainda.
tá? Mas o pouquinho que tem é relacionado à ansiedade, né? Então, usaria a cannabis pensando em controle da ansiedade, principalmente dessa mulher tentante, né? Vamos colocar assim. Mas não... falta mais estudos para a gente saber, por exemplo, será que isso vai aumentar a fertilidade? Aonde que está agindo? Estou agindo só na ansiedade ou tem alguns outros? Muito provavelmente ele age em outros caminhos também. Porque a gente tem receptores para medicação, para o sistema endocannabinoide no corpo inteiro, inclusive no sistema reprodutor feminino, né? Então, provavelmente existe alguma ação ali também. Mas a gente não tem estudos ainda tão avançados nesse sentido. Mas as mulheres podem se beneficiar de modo geral do uso Sim. da cannabis para a saúde feminina? Várias coisas, né? A questão da ansiedade, alguns sintomas de menopausa. Também tem benefícios? Que interessante. Então, tem bastante coisa que a mulher, assim, pensando só em mulher, né? Falando problemas só femininos, que pode ajudar, sim. E quais são os principais mitos que precisam ser quebrados, além desses que nós mencionamos, da dependência, de não fazer uso por um aumento elevado do apetite? Que mais? Você sabe que eu acho, vou falar uma coisa que você vai falar assim, nossa, muito surpreendente isso. Eu acho que um mito que a gente também precisa quebrar é que a cannabis funciona para tudo, né? E fala assim, a gente teve polos. Primeiro a gente veio vindo, né, nesse uso fitoterápico normal da história, a gente teve esse breu, né, que a cannabis ela foi marginalizada. E, de repente, a cannabis volta, principalmente nos últimos 10 anos, como a resolução de todos os problemas. Eu tenho paciente que chega assim, não, eu quero tomar cannabis para aumentar meu rendimento. Rendimento no quê, bem? Ah, porque eu sou atleta. Eu falei, atleta de quê? Ah, atleta no domingo. Eu falei, você quer aumentar o seu rendimento como? Né? Então, tem coisa que não tem muito sentido. Né? Agora, tem coisa que ela é realmente maravilhosa. Dor crônica. Eu tenho uma paciente no consultório que ela fez uma farmacodermia gravíssima, né, por anti-inflamatório. Ela tinha uma dor na lombar, uma senhora idosa, com um desgaste muito acentuado e fez uma reação alérgica gravíssima a ponto de a gente precisar interná-la, né? E daí ela não pode tomar muitos remédios e a cannabis ela pode tomar, né? Então, ela é muito útil, tá? Só que não é para tudo. E eu acho que hoje a gente está num momento, principalmente da mídia, de que, nossa, vai resolver todos os nossos problemas. Não funciona assim. Não tem nada que vai resolver todos os nossos problemas, né? Quais são os principais casos em que você recomenda o uso? Para dor, né? Claro. Para insônia e para ansiedade. Eu acho que esses são os 3 nichos principais que eu tenho no consultório, tá? Eu tenho paciente que me procura, assim, por TDAH, eu tenho paciente que procura para Parkinson, tenho paciente que procura, assim, não que eu prescreva, tá? Mas, assim, que procura para aumento de rendimento físico, né? No esporte. Mas, com certeza, os que eu mais prescrevo e os que eu mais sou procurada é dor crônica, ansiedade e insônia. E no caso da saúde da mulher, que você mencionou agora há pouco, que traz benefícios para a menopausa também, em outras situações, como endometriose, por exemplo, tem benefício o uso da cannabis? Tem. Você faz associado com a acupuntura? Conta um pouco para gente. Tem sim. A endometriose, especificamente, ela gera uma dor pélvica crônica, né? Então, a gente já tem uma primeira indicação boa de cannabis aí, dor crônica. Uma outra coisa, mas daí a gente volta para o momento de precisamos mais estudos. O que a gente já tem de estudo que mostra que o sistema endocannabinoide, ele funciona como um gerentão, tá? E gerente do quê? Gerente do sistema hormonal, do sistema imunológico e do sistema neurológico. Então, a endometriose está associada ao sistema endocrinológico, né? O nosso sistema hormonal. Então, se eu tenho uma ação de regulação desse sistema, eu também vou melhorar a endometriose. Mas isso ainda precisa de um pouco mais de estudo. O que a gente tem agora é super promissor, mas precisamos melhorar para entender como funcionará esse tratamento mesmo. Muito bom. E pacientes idosos também têm procurado? Você tem esses casos, pacientes de uma idade mais avançada que já chegam no consultório procurando pelo uso da cannabis?
que chegam, não. Mas eu tenho pacientes de mais de 90 anos tomando cannabis, tá? Mas, assim, eles vêm mais tímidos, né? Eles vêm, assim... Ah, o que você acha? Às vezes pergunta longe da família, né? Eu também vou sentindo um pouquinho o paciente para entender se eu tenho abertura para sugerir isso, né? Então, não é muito direto, mas eu tenho sim. E é muito legal, porque a cannabis ela tem muito pouca interação medicamentosa. Então, como o idoso ele tende a ser o polifarmácia, né? Toma muitos remédios, a cannabis ela é segura, né? Então, eu tenho sim e eles gostam. E a resposta foi positiva nesse Sempre caso. positivo. E tem uma outra coisa interessante aí do idoso, né? A cannabis é um óleo. Óleo, né? Gordura dissolve em quê? Em óleo, em gordura. E o idoso ele tem um percentual de gordura corpórea maior, menos músculo, menos água e mais gordura. Então, ele tem uma ação interessante no idoso, né? As doses que a gente usa no idoso tendem a ser menor do que as doses que a gente usa no adulto jovem, por conta dessa composição corporal. Muito bom. E os pacientes que iniciaram o uso da cannabis, normalmente quanto tempo eles ficam em tratamento? Existem casos onde há uma indicação contínua para dor, por exemplo? Ó, como o sistema endocannabinoide, ele é esse gerentão, né? Quando a gente consegue dar o equilíbrio do gerente e dos subordinados, né? Teoricamente, eu posso tirar o medicação canabinoide, tá? Agora, pensa, eu tenho uma dor crônica. Então, eu tenho alguma lesão ali que está gerando essa dor crônica. Esse paciente é difícil a gente tirar a medicação. Por quê? Porque eu também não vou tirar a lesão que está gerando dor, né? Falando dessa paciente que tem a artrose na coluna, eu não vou resolver a artrose dela. Então, dificilmente eu vou conseguir tirar o cannabis, certo? Voltando para minha mãe. Minha mãe é fibromialgica. Tem pacientes que a gente consegue tirar ou diminuir muito, né? Mas a fibromialgia também não é uma doença em que a gente vai resolver. Não tem ninguém que fala, estou curado da fibromialgia. Né? Silencia, na verdade. Não sei se esse é o Um termo bom correto. controle, né? O termo, o que eu gosto é assim, tá muito bem controlado, né? Agora, paciente com insônia, super possível a gente tirar. Né? Paciente com ansiedade, super possível a gente tirar. E no consultório você faz muito essa associação entre o uso de cannabis, acupuntura, outras técnicas coadjuvantes ali. Você vai definindo um protocolo de tratamento para cada paciente. E eu gosto muito de usar a acupuntura e a cannabis junta, porque eu acho que eles se associam de maneira muito interessante. O resultado que eu vejo de paciente, vamos falar de dor, né? Dor crônica. O resultado que eu vejo do paciente que eu trato com acupuntura e cannabis concomitante é muito mais rápido do que se eu trato com um ou com outro. É claro que tudo isso envolve um contexto muito complexo. O paciente pode fazer os dois, né? Ele aceita fazer os dois. Tem tudo isso para a gente resolver. Ah, não, eu não tenho condição de fazer, não dá para mim fazer os dois. Então, vamos ver qual que vai ser o melhor para você, tá? Mas a resposta dos dois juntos é bem legal. E você falou que, em média, o paciente sente uma resposta em 3 semanas, mais ou menos. Você já teve casos de pacientes que responderam antes desse período? Sim, com certeza. Principalmente falando para insônia, eles respondem mais rápido, tá? Mas nunca prometo. Porque depende muito. Se eu estou falando que eu estou falando do gerente, essa resposta que ele vai ter depende demais do nível de desorganização que estão os subordinados, né? Se eu tenho pouca desorganização, a resposta vai ser mais rápida. Se eu tenho uma desorganização muito grande, eu vou demorar mais tempo. E a sonolência, Amanda, que é um outro mito também que o uso Vânia, eu nunca tive um paciente que chegou para mim e falou assim, nossa, eu não consigo acordar de tanto sono. Tá? Nunca tive isso. Talvez porque eu sou muito cautelosa e prefiro começar de maneira bem lenta mesmo. Pode ser, tá? Mas eu nunca tive essa queixa do excesso de sono. Uma paciente que a gente começou a cannabis para o desmame do benzodiazepínico, né? Do clonazepam. Ela falou para mim, nossa, estou ficando muito sonolenta. Mas daí eu falei, então tira mais o clonazepam. Tá? Então, teve essa situação, mas eu não atribuo a cannabis, eu atribuo a esse momento de desmame mesmo, né? De tirar de medicação. Era muita coisa envolvida ali, a gente estava reduzindo. Como foi isso? Ela fez a transição desse medicamento para a cannabis? Ela conseguiu zerar o medicamento? A gente está nesse processo, né? E é uma paciente que
tem dores crônicas, tem um quadro emocional bastante importante e estava tomando várias medicações sem um bom controle das crises de ansiedade e sem um bom controle da dor. E, claro, sem dormir, né? Ansiosa, com dor, como que ela vai dormir? Qual que expectativa eu tenho disso, né? Então, a gente começou a cannabis e ela já me vinha com uma história de que ela já tinha tomado cannabis e tinha sido muito legal. Tá? Então, a gente faz acupuntura, a gente tá com a cannabis e gradativamente, de todas as medicações que ela usa, eu tô tirando, a gente pôs uma ordem e tá tirando aos poucos cada uma delas, né? E era interessante que ela falou assim para mim, logo que ela chegou. As medicações, depois de um tempo, elas param de fazer efeito para mim. Eu estava tomando doses altas e tinha essa sensação de parar o efeito depois de um tempo e também de uma anestesia. Assim, ó, eu não estou triste, mas eu também não estou feliz, eu não estou sentindo nada. Eu estou meio alheia aos meus sentimentos. E daí, quando a gente foi voltando, começando a cannabis e diminuindo as outras medicações, o tratamento dela está seguindo muito bem, dores oscilam, né, ocasionalmente de acordo com as emoções também, mas indo muito bem, e a gente diminuindo essas medicações, e voltando à vida, sabe? Esse alheio estava muito anestesiada, né, e voltando à rotina legal dela. Muito bom. Você falou bastante, Amanda, sobre o uso da cannabis para ansiedade. No caso do burnout, especificamente, também traz benefícios, que é algo que acomete muitas pessoas, o excesso de trabalho, muitas horas, uma rotina exaustiva. Isso também tem indicação para esses pacientes? Tem indicação. Se enquadra nesse contexto todo aí de estresse e ansiedade, né? E a recuperação do paciente de burnout com a cannabis, ela é muito mais rápida. Hoje, os estudos de burnout mostram que o paciente, ele bem tratado, né? Uma atenção a isso, porque raramente a gente tem pacientes de burnout identificados, bem tratados, que aceitam um bom tratamento. 1 ano. 1 ano. Tá? É um tempo muito longo, né? E a gente falou muito da depressão, muito da ansiedade. No caso da depressão, também tem indicação o uso da cannabis ou já é algo mais complexo? Tem indicação, só que é mais lenta, tá? Então, assim, o burnout, eu consigo diminuir esse tempo de recuperação para meses, tá? Ótimo. Ansiedade, o paciente responde muito bem também. Ótimo. A depressão, ele responde, mas é mais lento. Tá? Aí a gente tem que falar em 6 meses, 8 meses. Diferente dessas outras 2 situações em que a gente tem, por exemplo, ansiedade, e 1 mês o paciente está falando que está muito melhor. Tá? Amanda, para quem está aqui nos assistindo, que quiserem se consultar com você, como eles têm o seu contato, como eles podem entrar em contato com você lá na clínica para agendamento da consulta? A gente tem o WhatsApp, vocês podem pegar pelo Instagram, vou pedir para a Vânia também deixar aqui o link do WhatsApp para vocês e estou à disposição para dúvidas, para o que vocês quiserem. Você quer acrescentar algo mais, deixar aqui uma mensagem em relação à cannabis, algo muito importante que não tenha sido mencionado? Eu acho que a cannabis, ela é, assim, uma grande esperança para muitas situações, né? E a gente precisa abrir o nosso leque o nosso horizonte, para não ficar tão focado nessas questões mais pejorativas, né? No vício, no ganho de peso, não. A cannabis bem aplicada, ela é sucesso de tratamento. Ótimo. Obrigada, Amanda. Te agradeço por participar aqui de mais um episódio conosco. Foi um prazer você trazer tanto conhecimento sobre 2 temas importantíssimos. E se você gostou desse episódio, compartilhe, leve para outras pessoas esse conteúdo que pode ajudar muita gente a ter um tratamento integrativo, sem uso de remédios. E nos acompanhe aqui no podcast Sinapse.